Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Breve Crítica à Ideia de Economia Paralela Anticapitalista. Esse artigo tendo sido escrito para a Humanosfera, no dia 14 de setembro de 2014, um domingo. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Abaixo, uma breve crítica à ideia de economia paralela anticapitalista. Abre parênteses. Economia solidária. Parecon. Para quem não sabe, Parecon se refere na economia participatória. Bancos plurianianos. Autogestão das empresas. Cooperativismo. Dinheiro alternativo. Rede de escambos. Comunidades hips. Socialismo de impressoras 3D. Projeto Vênus. Além dos estatismos, como a URSS, União Soviética, e Cuba. Então, esses seriam todos exemplos. No caso, exemplos, tipo de coisas que eles vão esboçar sobre tipos de economias paralelas anticapitalistas. Então, agora, voltando ao artigo em si. Uma rede produtiva anticapitalista paralela terá que trocar matérias-primas, por exemplo, com a outra rede, a capitalista, e concorrer com ela. Para não falir, ela terá que impor internamente métodos de coação ao trabalho, equivalente aos da rede capitalista, pois só com essa equivalência, valor de troca, a troca é possível. Por outro lado, se não quiser trocar com a rede capitalista, se isolando, terá que coagir os participantes a se conter, se reprimir e se sujeitar a um regramento paranoico, como um novo feudalismo nacionalista ou um novo despotismo asiático, que certamente restabelecerá uma sociedade de classe. Daí que não apoiamos nenhuma tentativa de economia paralela anticapitalista, porque são fadadas a serem variedades de exploração capitalista, quando não, uma reedição descarada do despotismo arcaico. Em contraste, defendemos outra perspectiva, que o comunismo surja subterraneamente, do seio do capitalismo, rompendo a casca capitalista em escala mundial. E isso só será possível graças à ação rápida e internacional do proletariado autônomo. O proletariado, aqueles que não têm mercadorias para vender, restando-lhes apenas vender si mesmos como coisas para sobreviver, luta quando se constitui como classe, não por se conter e se reprimir. Diferente, por exemplo, da sua redução à classe média, ou seja, pseudo-proprietários vendedores de força de trabalho unidos pelo capital e pelo Estado, inerentemente suicida, anticonsumista, miserabilista, nacionalista, reacionária, meritocrática e punitivista. Mas luta, por definição, pela expansão das capacidades humanas de pensar, desejar e agir, o que implica o comunismo, uma livre associação que ultrapassa e suprime o Estado, o trabalho, as nações, o capital e as classes. Basicamente, favorecemos um acúmulo de forças no cotidiano subterrâneo que é interconectado mundialmente através da rede produtiva capitalista. Os proletários mapeiam como a produção, onde já estão interconectada com as outras, como aqui e aqui, e pela comunicação, pela internet, por exemplo, surge um conhecimento mais amplo dos nexos materiais do trabalho a que estão submetidos. Isso permite
a superação da greve por uma tática de continuar a produção, mas como produção livre, gratuita, para e pela população, suprimindo a divisão emprego-desemprego. Nesse momento, a abolição da empresa, começando primeiro numa cidade, a difusão dessa experiência será tão apaixonante, incontível, que rapidamente, em 1 ou 2 dias, se difundirá pelas principais metrópoles do mundo. O mapeamento da interconexão dos fluxos e estoques da produção mundial, cada vez mais completo, vai permitindo à população descobrir quais produções não servem para ela, desativando-as e modificando outras. Os governos e as forças repressivas não tiveram tempo para estudar e coordenar um ataque, e nem há mais condições para isso, pois a produção que sustenta essas condições está nas mãos da população. Os soldados, fraternizando, dão as armas para a população e se juntam a ela. Os que resistem têm suas condições de existência cortadas, até que se rendam. Em menos de uma semana, o mundo inteiro estará sob o modo de produção associado, o comunismo. Se não, quanto mais a difusão global se retarda, chegando a apenas uma parte do mundo, à medida que os estoques vão acabando, mais insustentável, materialmente falando, e em termos de repressão, se torna o modo de produção comunista, pois mais se é privado dos materiais que a outra parte do mundo, ainda não transformado, possui como propriedade privada, estatal ou particular, forçando-a a trocar, comprar ou vender com ela para repor os estoques. Ou seja, é forçada para comprar dela, a trabalhar para ela e a reproduzir internamente o mesmo modo de produção capitalista, havendo risco de o comunismo se tornar mera cobertura ideológica de uma nova variedade de exploração capitalista. Resumindo, contra o espetáculo trabalhoso e vão do ativismo, da militância, do vanguardismo e do voluntarismo, sem falar do espetáculo da concorrência entre as facções esquerda, direita do Estado, esse acontecimento é uma ocasião raríssima, uma confluência de fatores difíceis de serem reunidos, e para a qual só é possível contribuir permanecendo preguiçoso, sem esperança, epicureamente oculto, acumulando forças no subterrâneo contra o trabalho a que somos submetidos. E nada garante que vai dar certo, e nem que vai acontecer. Então é isso. Esse foi o artigo da Humanosfera, de setembro de 2014. Eles ainda deixaram aqui uns argumentos em si, que o pessoal mandou aqui nos comentários do artigo, tipo o Bob Clausen aqui respondendo a eles, aí depois eles respondendo de novo o Bob Clausen. Também tiveram aqui outros comentários, maioria da própria Humanosfera mesmo, respondendo o Bob Clausen. Mas tipo assim, são no caso um debate aqui entre o pessoal da Humanosfera e o Bob Clausen, que é uma outra pessoa aqui que andou comentando no artigo. Então não é algo ligado em si ao artigo, é só um debate paralelo que eles deixaram ali ressaltado embaixo os argumentos principais de ambos lados. Espero que todos tenham gostado da leitura do artigo em si. Eu achei um artigo um tanto quanto interessante,
Ainda mais porque passa a ideia de comunismo mais universalista, que não cheguei a falar tanto aqui no canal, pelo menos não me lembro de ler nenhum artigo que fala do comunismo em si, nesse caráter universal. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.